o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. Estamos em mais esta segunda-feira, programa Consciência Yogi. E hoje aconteceu, assim, ontem na verdade aconteceu uma coisa incrível, né? Porque eu até divulguei aqui nas minhas redes sociais que hoje o programa ia ser para a gente realmente compreender, né, e entender da onde que vem essa questão do sexo tântrico, que chegou muito deturpado aqui. E para isso, né, a gente tem que entender o que é essa sociedade, né? Isso existe dentro de uma coisa muito maior, né? Dentro de uma tradição toda, né? E eu fiz a divulgação, até tinha mandado os textos e tudo mais. Ontem à noite eu conversei com o Wagner, e o Wagner Dorin, ele falou assim para mim, não, eu queria fazer um podcast sobre isso, porque é um assunto meio polêmico e tudo mais, e não sei o que. Eu falei, puxa vida, eu falei assim, então vamos fazer. E hoje era para a gente estar fazendo aqui, né, até um podcast, o Wagner Dorin está aqui junto comigo para a gente abordar esse assunto, para a gente entender o contexto aonde isso se insere, e entender realmente o que é, da onde vem isso, para que serve, como é que ele era usado dentro dessa tradição, né, dessa tradição familiar. E, infelizmente, o Wagner não pôde estar hoje aqui, então nós reagendamos para a semana que vem. Então, hoje, o que eu decidi fazer? Porque quero ter mesmo esse bate-papo aí com o Wagner Dorin. Ele até falou assim, Pamela, se tiver que fazer um programa aí de 1 hora, nós vamos estar fazendo o programa aí de 1 hora. Então, hoje, eu decidi que a gente vai fazer o contexto histórico. Por coincidência, eu sempre tenho que mandar os textos para a Laís, que me ajuda com as redes sociais, para a Clarissa, que é a que faz toda a programação na TV Galáctica. E eu acabei mandando 2 vezes para a Laís. Foi uma coisa, assim, inacreditável, né? E aí, por isso que se acabou saindo aqui no vídeo da forma correta, como vai ser hoje, que é o contexto histórico, né? A gente conseguiu fazer essa mudança, assim. Na verdade, essa mudança não, né? Porque era para ter chegado, o material era para ela já ter feito, e aí aconteceu tudo isso, e a sincronicidade do universo é uma coisa incrível, né? Então, acabou fazendo ali da forma. Então, gente, tá combinado semana que vem, então. Hoje eu vou dar o contexto histórico, né? Porque realmente era um assunto muito longo, eu ia ter que pegar de um ponto para frente, não dava para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar hoje o contexto histórico, e na semana que vem com o Wagner Dorin, eu já falei para levantarem todas as perguntas, se vocês quiserem mandar perguntas também sobre, afinal, o que é isso, se você tem uma visão de que não é uma coisa legal, que é uma coisa, enfim, mande as suas questões, não estou querendo induzir nada aqui, mas não estou querendo falar muito, então mande assim, quando falam desse tema, o que você sente, o que você entende, de que forma você compreende que é isso, para que aí eu possa vai ficar muito mais rico até o programa de vocês poderem estar trazendo isso para mim agora, né? Podem estar mandando pelas minhas redes sociais, podem estar mandando até direto lá para a TV Galáctica, né? E aí a gente vai fazer esse podcast aí junto com o Dorin. Mas vamos lá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, pessoal da TV Galáctica, da Rádio Cutia, de todos os outros canais, e quem for ver isso também depois no gravado, né? Lembrando que todos os programas daqui, depois eles estão também numa playlist lá no meu canal, Pamela Jaque Yogini, fica tudo organizadinho, você pode ir lá assistir, a gente está até enumerando agora, todos os programas, então fica até mais fácil depois, se você não decorar o nome, você pelo número você consegue localizar, tá bom? Mas antes da gente começar esse tema, vamos fazer uma prática de atenção plena, né? Uma prática de mindfulness, porque vocês vão ver, inclusive, que este assunto tem tudo a ver com mindfulness também, né? Com atenção plena, com viver o estado presente. E vocês vão ver na semana que vem também, mas eu não estou querendo dar nenhum spoiler aqui, mas obviamente eu estou trazendo esse assunto porque esse assunto tem a ver com práticas introspectivas, tem a ver com yoga, tem a ver ali com atenção plena. Vamos lá então, vamos acomodar o corpo primeiro ali, se você está sentado, em pé, se você está com os pés apoiados no chão. Eu estou aqui sentada na cadeira, mas estou em postura de yoga aqui com as pernas dobradas. Então, sinta bem os seus apoios, sinta os seus glúteos.
Sinta suas pernas, sinta seus pés, tudo aquilo de você que toca o chão. E respire profundamente 3 vezes. Inspirando o ar pelas narinas, soltando o ar pela boca, bem longo, soltando todas as tensões mentais, todas as tensões físicas a cada exalação. Vá se desconectando do mundo externo nesse momento. Vá colocando essa intenção, né? Trazendo essa consciência que qualquer tarefa, qualquer preocupação que você esteja passando aí, qualquer distração que esteja, né, chamando a sua atenção, nesse momento você pode deixar em stand-by, você pode deixar ela para poder retomar ela depois aqui do programa. Então, a intenção, ela tem que estar junto. É corpo, mente, intenção, respiração. Tudo no yoga é assim. Corpo, mente, atenção e respiração. E assim que você fizer as 3 respirações profundas, passe então a respirar naturalmente. Inspire o ar pelas narinas, solte o ar também pelas narinas. Observe a sua respiração natural. Hoje nós vamos fazer aqui 2 minutinhos de respiração diafragmática em 4 tempos. Então, sinta o ar desde que ele entra pelas narinas, sinta todo o trajeto que o ar faz dentro de você, todas as estruturas esquelético-musculares que se movimentam à medida que você respira. Então, ó, eu inspiro, eu vou mexer meus ombros, eu vou mexer aqui a parte alta do meu tronco, vou continuar descendo até o diafragma, a minha caixa torácica vai se movimentar, o meu abdômen também vai se movimentar, ele vai se expandir, né? Vai ter uma leve expansão para dar espaço aqui para os pulmões. Retenha o ar nos pulmões enquanto for confortável. E aí solte o ar lentamente, deixando os pulmões bem vazios. Você pode até contrair levemente o abdômen, levando o umbigo em direção às costas. Mantenha os pulmões vazios alguns instantes e volte a inspirar. Então, inspira, retém o ar nos pulmões, solta o ar lentamente, levando o umbigo em direção às costas, mantendo os pulmões bem vazios, alguns instantes antes da próxima inspiração. Essa é a respiração diafragmática em 4 tempos. A sua atenção vai estar onde? A sua atenção vai estar em acompanhar o ar entrando, vai acompanhar todas, né, as partes esquelético-musculares que se movimentam à medida que você inspira, à medida que o ar trafega dentro de você. Você está com o ar retido nos pulmões, sente esse ar, sente, é o momento que a gente está dando para os alvéolos pulmonares absorverem mais o oxigênio para poder nutrir o seu corpo. Solta o ar lentamente, sente o ar saindo pelas narinas, sente de novo quais as partes do corpo que se movimentam à medida que o ar sai. Concentre-se. Se outros pensamentos lhe vierem à mente, não se detenha neles. Também não tente afastá-los. Apenas fale tchau ao pensamento, volta a sua atenção para a respiração. Com essa intenção de se manter desperto e atento à sua respiração no aqui e no agora. Vou fazer mais um minutinho. Estou até com um cronômetro aqui no notebook. Concentre-se.
E lembre-se, se você se distrair, sem se culpar, sem se julgar, sem se cobrar, apenas constate que você se distraiu, fala tchau, pensamento, retorna a atenção para a prática. Mais um pouquinho. Aproveite para soltar bem os ombros, o espaço entre as sobrancelhas, as pálpebras dos olhos a cada exalação, ou qualquer outra região que você perceba tensão, qualquer outra região do seu corpo. E pronto. Vamos abrindo os olhos e alongando, pode entrelaçar os dedos das mãos aqui, alongar os braços, vira para um lado, vira para o outro lado, ao centro, desce os braços na exalação. Solta a cabeça para um lado, bem suave, para um lado, para o outro. Olha, leva o queixo para um ombro, depois para o outro ombro. Pronto. Então, estamos prontos para começar aqui a nossa jornada. Então, eu estou trazendo esses assuntos porque, acho que 3 programas atrás, né? Esse seria o terceiro, 2 atrás, eu comecei a falar da importância de se sentir o prazer e do tabu e da culpa que a gente sente e de uma série de sistemas de crenças limitantes em função do prazer. E aí eu mostrei para vocês como a natureza, né? A natureza, que ela é a própria expressão, né? Desse Deus, desse ser superior, né? Que teve essa intenção, né? Esse desejo de criar toda essa manifestação. Então, é a própria expressão dele, essa força de vida. Gente, pensa bem, você joga uma sementinha na terra, a água cai e nasce alguma coisa dali, como se fosse mágico. Desde criança, eu achei isso muito mágico. Eu falava, gente, pensa bem, é mágico. Uma vez eu assisti um vídeo, inclusive, uma animação 3D, de como se forma o feto. Então, ele mostrava, né, o espermatozoide fecundando, aí esse óvulo fecundado, né, indo ali pelas trompas até chegar no útero. Quando ele chega no útero, né, ele tem uma membrana assim, né, tá aqui dentro. Essa membrana se solta e tudo aquilo que tá lá dentro fica solto ali. E assim, realmente, magicamente, né, que só podia ser uma obra divina, essas células começam a se multiplicar e elas já sabem o que elas têm que fazer. Vão começar a formar a coluna vertebral, vão começar a formar a pele, a forma dos braços, dos dedos, das unhas, os órgãos, o coração. Então, as células já sabem quem é coração, quem é fígado, quem é rim, quem... Gente, não é incrível? Eu acho isso incrível. Então, o prazer, ele está envolvido, essa sensação que a gente tem de bem-estar, de satisfação, que enche a gente de vitalidade, a natureza se vale disso para poder sustentar a vida aqui. Que, inclusive, tem uma história de Brahma, né? Brahma é o deus da criação, né? Então, na Trindade, a gente tem Brahma, Vishnu e Shiva, né? Como eu sou Shaiva, na verdade, Shiva, ele está na Trindade, mas Shiva, ele é, na verdade, que é a expressão da consciência maior, que, na verdade, a gente poderia chamar de Brahman. Brahman é aquele que não tem nome e não tem forma. Então, para não falar, é Shiva, o outro fala, não, é Brahma, o outro fala, não, é Allah, o outro fala... Brahman seria o que não tem nome e o que não tem forma, é essa consciência superior. E aí surgem essas 3 expressões de Deus, é que dá confusão. Porque quando a gente fala Shiva, você fala, puxa vida, mas se Shiva está na Trindade,
quem é essa consciência que tudo faz, né? Então, ele se expressa, os deuses dentro da Índia, eles estão aqui nesta existência, eu tenho Brahman, vamos chamar de Brahman, esse sem nome, sem forma, essa consciência maior, e aí tem um panteão de deuses que vão morrer quando acabar essa existência, eles estão nessa existência ajudaram a criar, ajudam a manter, e depois no processo de renovação. Então, Brahma cria, Vishnu sustenta a criação, e quando acaba o ciclo, é Shiva que ajuda no caminho da renovação, tá? Que não necessariamente é destruição. Destruição, sim, com certeza, a destruição da nossa ignorância, né? A destruição da limitação da nossa consciência, da limitação da percepção de nossos sentidos, né? Nesse sentido. Bom, mas, então, voltando para Brahman, tem uma história muito interessante para Brahma, desculpa, Brahma é o deus da criação. Brahman é o que não tem nome e não tem forma. Então, Brahma é criado, né? Ele surge encarregado da criação do universo, né? E aí, ele cria outros seres para que ajudem ele na criação. Mas esses outros seres, eles são Samanaputras. Samanaputras são filhos da mente, ou seja, eles nascem do desejo, da intenção, que a gente chama de tapas. Tapas é quando você deseja muito alguma coisa, você faz um grande esforço para alcançar aquele objetivo. Se chama tapas, né? Você pode fazer tapas para alcançar um grande objetivo seu, né? Então, essa consciência Brahma, ele através de tapas, ele cria outros seres a partir da mente, né? Para que ajudem ele. E tem uma parte da história que diz assim, que Brahma fica muito preocupado porque esses seres, eles não querem ficar aqui nesse plano, no plano da matéria, e eles querem ir embora. Então, aí ele fala, olha, eu vou dar um jeito de vocês terem que ficar aqui. E aí, então, ele teria criado a questão da gente precisar ter uma relação íntima para que a gente possa gerar um outro ser, né? Para que a gente possa gestar um outro ser. Então, um depende do outro e tem essa ligação, né? Esse desejo e depois essa ligação com aquele ser que você está criando, né? É uma história muito interessante. A Índia, ela tem muitas e muitas histórias, né? Mas, então, a natureza divina, ela se vale disso para fazer a sustentação da vida aqui na manifestação, aqui nessa 3D, né? E a história, ela é muito longa, né? Porque essa história que eu estou contando, imagina, vem das escrituras da criação, eu vou dar um grande pulo, né? Para chegar numa época aonde nós tínhamos as tradições brahmanes e as tradições tântricas, né? Depois que foi feito todo o processo da criação, que muitas e muitas e muitas histórias aconteceram, e muitas histórias de deuses que estão aí envolvidas no meio, né? Nós chegamos a um certo momento onde nós temos as tradições brahmânicas e as tradições tântricas. Tá? As tradições brahmânicas, o que são a tradição brahmânica? É quando eu quero alcançar Deus, mas eu me vejo como, eu faço, não é que eu me vejo de uma forma dual, eu faço rituais para esse Deus, para me fundir com ele. É diferente de ser dualista, tá, gente? Tá. É diferente da gente ser dualista, tá? Então, o dualista eu sou eu e Deus é Deus, né? Então, eu nunca vou ser uma expressão de Deus, eu sempre vou ser um devoto de Deus. Essa é a visão dual. A visão monista, os brahmânicos, apesar deles fazerem rituais, então eles falam, eu sou eu oro e faço pujas, né? Eu faço cerimônias a esse Deus para que eu possa alcançar ele e me fundir com ele. Então, ele alcança Deus
de forma externa e de forma coletiva, porque eles têm os rituais, e nos rituais fazem parte várias pessoas. Então, essa sociedade, ele reúne as pessoas ao redor de um ritual para que possa haver a elevação para se fundir com esse Deus. As tradições tântricas também têm uma visão monista. Só que, quando os brahmanes são para fora e em comunidade, os tântricos são para dentro. Os tântricos falam o quê? Eu sou essa expressão de Deus e para eu poder me fundir com Ele, eu preciso me reconectar com Ele. E Ele mora aqui dentro de mim. Então, eu vou fechar os olhos, olhar para dentro de mim e, nesse processo meditativo, eu vou me fundir com Deus. Então, não existia uma briga entre eles, uma discussão, me fugiu a palavra agora. Não existia uma discórdia entre eles. Simplesmente, você escolhia, você fazia parte de uma tradição, você fazia parte de uma outra tradição. Fazendo só um parênteses aqui, uma coisa que meu guru me falou que eu também achei incrível, o que eles falam? Você pode ter um panteão de deuses e todos esses deuses, na verdade, levam ao mesmo lugar. Então, um é devoto de Krishna, outro é devoto de Hanuman, que inclusive é um semideus, que é aquele deus cabeça de macaco. Eu sou muito devota de Ganesha, que é aquele deus com cabeça de elefante, de Shiva, né? E não existe nada contraditório, porque cada deus tem as suas características. Então, o meu guru falava assim para mim que na Índia, quando você realmente é devoto de um Deus, e você escolheu esse Deus, por quê? Porque houve uma identificação. Eu me identifiquei com Shiva, né? Eu respeito muito também Ganesha, oro para Ganesha, Kali, Parvati, mas a minha identificação mesmo, aquela química mesmo, é com Shiva, é com ele que eu me identifiquei, né? E ele dizia que quando a gente é muito devoto a um Deus, a gente passa a ter características desse Deus. Então, se você conversa com a pessoa e você começa a conhecer como é que essa pessoa é, você pode, sem ela te dizer, saber de que Deus ela é devota, né? Interessante isso, né? Não é muito interessante? Mas o que eu acho muito fantástico, muito incrível, é essa ideia de que, olha, você é devota de Shiva e você pode se fundir com Deus. Você pode se fundir com Deus sendo devota de Hanuman, sendo devota de Ganesha. Cada um tem o seu caminho a seguir. E vocês vão chegar no mesmo lugar. É que as características de um Deus e de um outro, vamos dizer que é como se fossem personalidades diferentes. De repente você tem ali vários filhos e tem um que você, né, tem mais afinidade, você tem vários amigos, você tem mais afinidade, né, por ter algumas características que ali, né, que dá aquela liga, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito interessante. E se vocês forem ver o yoga, ele é introspectivo, então ele é muito mais ligado à tradição tântrica, por isso que vocês vão ver muito a questão do tantra em relação ao yoga. Porque ela é para dentro, introspectiva. Então, as pessoas da tradição tântrica, eles vão sentar, fechar os olhos, se conectar e buscar essa conexão para dentro, né? O que aconteceu depois, na verdade, é que a Índia ela foi invadida muitas vezes, né? Ela teve muitas invasões. E alguns brahmanes, né, que eram os ritualísticos, que eles se fundiam com Deus através dos rituais, né, e estando em sociedade, eles acabaram buscando proteção em alguns reinados, porque a Índia eram vários reinados, né? Cada reinado tinha o seu rei. E aí, obviamente, né, sempre em todo lugar do planeta tem esse sistema de querer, de dominação, né? Então, se criaram as tradições devocionais, aonde você, Deus é Deus, não existe muito essa questão de fusão,
Você precisa de um intermediário para conseguir a salvação. Então, você precisa ir até um monge, ir até uma entidade ali dentro daquela tradição e fazer alguma coisa, entregar alguma coisa para ele, pedir para ele interceder entre você e Deus. Isso não existia antigamente, né? Mas isso é muito como é que se diz? É de muito interesse, né? Quando você quer ter um certo controle sobre um grupo de pessoas, né? Bom, e esse é o contexto histórico de onde que estão as tradições tântricas, né? E como é que eram os valores naquela época? E como é que era essa conexão com Deus? E a tradição tântrica são tradições familiares, são famílias de artesãos monogâmicos. Monogâmicos eles casam e vão passar o resto da vida deles com a mesma pessoa, né? E existem muitas características, né, dessa sociedade. Existem muitas linhas também, tá, gente? Porque depois, se vocês começarem a estudar como é que essa coisa começou a caminhar ao longo do tempo, existem muitas linhas tântricas hoje. A minha linha Shaiva é de origem tântrica e ela tem coisas muito diferentes de outras linhagens, né, tântricas. Mas essa é a origem, é dali que vem. O objetivo era a conexão com Deus. Ou eu me conecto olhando para dentro de mim. E o yoga, ele vai surgir... No yoga, na verdade, gente, o yoga muito tempo atrás, isso 4.000 anos antes de Cristo ou mais, yoga não era uma prática. Yoga, ele era uma palavra que designava introspecção, né? Essa conexão com você mesmo. E depois aquilo virou uma prática. Ela foi virando uma prática com posturas e asanas, porque à medida que eu vou me afastando de Deus, à medida que eu vou me afastando da conexão com o todo, à medida que eu vou ficando cada vez mais conectado à matéria e menos há um desequilíbrio com a minha conexão com a espiritualidade. Porque aqui na 3D eu tenho que ter os dois, não adianta. É pé na terra sabe, e o coração lá no céu, entendeu? Eu tenho que ter a conexão com a espiritualidade e a conexão com a matéria. Senão eu não posso existir aqui. Se eu me desconectar com a matéria, o que vai ser? A gente, não é que a gente é matéria, mas a gente está podendo ter esta vivência, esta experiência através da matéria, né? Muito bem. Então, o yoga, ela designava introspecção. À medida que eu vou me tornando mais materialista, vou me apegando mais à matéria, vou me desconectando mais da espiritualidade, o que acontece? O corpo começa a sofrer, as outras dimensões começam a sofrer. Naquela época, né, o meu guru contava assim, por exemplo, não existia a palavra escrita, não existia, porque você falava com as pessoas e você memorizava tudo que ela falava, você entendia tudo que se falava. O conhecimento não precisava estar por escrito. Então, hoje eu tenho um livro onde eu estudo, onde eu revejo, onde eu tenho que... Algumas coisas você tem que decorar mesmo, tem muita coisa que eu tive que decorar, né? Principalmente o nome de asanas, né? E eu ficava, e essa era a minha, olha, a parte mais difícil para mim, quando eu fiz os cursos, era decorar nome de asana, nossa senhora, mas eu adorava a parte filosófica e a parte de práticas introspectivas, sempre foi assim. Então, à medida que eu vou me desconectando, o meu ego começa, né, a ficar mais desconectado da essência, ele começa a ter uma limitação de percepção do mundo, que eu fico limitada somente aos meus sentidos, e eu vejo, a nossa visão é muito limitada, existe muito mais coisa do que eu posso ver, do que meus olhos veem, que eu posso ouvir, do que os meus ouvidos podem ouvir. Eu não consigo mais decorar as coisas, eu preciso ter escrito, então por isso que surge o Devanagari. Sânscrito, gente, é a palavra falada. Então quando eu falo Shiva, né, Krishna, Yoga, Sadhana, a palavra falada é sânscrito. Quando ela é escrita, é o Devanagari.
O Devanagari surgiu por quê? Porque as pessoas não conseguiam mais decorar as coisas, elas se desconectaram. E o corpo também começa a sofrer, né? Então, eu começo a ter bloqueios de energia. Eu tenho um impacto nos meus chakras. Os meus chakras vão impactar os meus órgãos, vão impactar os meus tecidos, os meus músculos, nas minhas articulações. Então, é aí que começa a surgir as posturas no yoga. As posturas são uma preparação para realmente a prática que interessa para a gente, para poder se reconectar com a gente mesmo e automaticamente com o todo, que a gente chama de samyama, que são as 3 partes que compõem o processo de despertar da consciência através da meditação, das práticas introspectivas, que são os últimos 3 passos do yoga. Tem até um programa que eu fiz bem no começo, já faz tempo isso, hein? Onde eu explico as 8 partes do yoga. E lá vocês vão que as últimas 3 é o samyama, né, tá? Eu não vou entrar nisso agora, porque eu tô vendo que o nosso tempo aqui tá acabando. Então, à medida que eu me desconecto, eu preciso começar a trabalhar mais o corpo, trabalhar a respiração para desbloquear, para que eu possa entrar nesse estado meditativo. E o mais interessante disso, gente, que o primeiro livro escrito que a gente tem, não vou falar nenhum livro, né, que são sutras do Yoga de Patanjali, né, mais ou menos, não se sabe exatamente quanto, mas 500 anos antes de Cristo, tá, os sutras de Patanjali, que não se sabe exatamente se é um sábio que chamava Patanjali, se foram vários sábios que se reuniram e deram origem a esse compêndio, a esse estudo, a esse tratado, né? Existem outras histórias de Shiva também transmitindo o conhecimento do yoga, mas Patanjali, quando ele escreveu, deu para ver que ele é de uma linha Brahmani e não tântrica. Olha só como é a coisa. Ele escreve todos os sutras do yoga, que não existe postura, não existe asana. Ele vai explicar como é que funciona a mente, vai falar da parte da respiração, vai falar da parte de como, dos estados da nossa mente, como a gente fazer o processo meditativo. Ele vai falar de tudo isso, mas ainda naquela época não entra toda a parte de asanas, né? É isso os sutras do yoga. E ele é um Brahmani. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Alguém abriu aqui a porta. Tá entrando o áudio. Espera só um minutinho, gente. Pode fechar a porta ali, por favor? Tá? Tá entrando o áudio aqui. Desculpa, gente. Eu tô aqui em São Paulo, tô no prédio da minha mãe, tô aqui na biblioteca. E alguém entrou aqui na biblioteca aqui, deixou a porta aberta e tá entrando o áudio. Bom, mas vamos retomar aqui que já tá acabando. Então, o que acontece? Perdi o fio da meada e eu estava no Patanjali, né? Então, Patanjali, ele faz os sutras do yoga, e aí os tântricos, eles pegam e vão olhar para isso e vai falar, que interessante. Isso tem tudo a ver com o que eles praticavam. Só que as famílias tântricas, né, a tradição tântrica, eles eram muito fechados, eles até escreviam muitas coisas em códigos, assim, sabe, para que não fossem facilmente descobertos, porque não é qualquer um que poderia ter acesso a esse conhecimento. Isso tinha que chegar para a pessoa certa, né? E aí eles falam, olha, nós vamos ajudar aqui. E aí entram, então, né, esse conhecimento tântrico e, inclusive, eles vão falar o quê? Eles vão falar, olha, o ser humano ele se desconectou tanto, né, da sua essência, né, que a gente vai ter que incluir os asanas. Por isso que o yoga de Patanjali se chama Raja Yoga, yoga real, onde não tem asanas. Quando, né, os siddhanatas, né, dessas tradições tântricas começam a enriquecer esse conhecimento, então é que começam a entrar também as posturas
de asanas, para que isso possa ser mais acessível às pessoas mais comuns como nós, né? Porque a gente não tem um estilo de vida, a gente não tem os hábitos de vida que um monge tem, que um sábio tem. Então, como é que a gente vai poder usufruir, se beneficiar de tudo isso, né? Com o estilo de vida que a gente tem, com o estilo de sono, com o tipo de pensamento, com o tipo de alimentação que a gente tem. Então, é por isso que aí começam a entrar outras práticas que ajudam a gente a nos limpar, a nos preparar, a nos fortalecer para que a gente realmente possa fazer essa prática. Né? As práticas introspectivas, as práticas de Samyama. Tá certo, gente? Então, olha, essa é o contexto histórico que eu queria dar para vocês, para que na semana que vem, que a gente vai entrar mais precisamente na tradição tântrica e nessa questão, né, da sexualidade, da intimidade dentro do Tantra, para vocês entenderem como é que surgiu isso, como é que isso acontecia e saber o que chegou aqui. Lembrem-se, o ocidental tem um pensamento reducionista. Ele pega um negócio enorme, todo um complexo, aí ele tem uma coisa que interessa para ele, ele pega aquilo, ele tira do todo e ele fala, é isso que eu quero. E aí aquilo isolado vai funcionar de uma forma muito diferente do que quando aquilo está dentro do todo. Essa, inclusive, é diferente da alopatia com a homeopatia. A alopatia é ótima, gente. Tem momentos que assim, é a alopatia que vai agir. Só que ela tem muito efeito colateral. Por que a alopatia tem tanto efeito colateral quando você vai para uma fitoterapia? Obviamente que também a fitoterapia você não pode ter exageros, porque senão você também vai ter uma descompensação. Mas por que tem muito menos? Por que não precisa nem ter se você usar da forma adequada? Porque a fitoterapia você está com o sistema completo, você está com uma folha, eu vou me alimentar, eu vou fazer um chá com esta folha, tem toda a informação contida lá. Aquela substância que vai te fazer bem, sei lá, para o estômago, para dor de cabeça, para o que for, você vai receber essa substância dentro de todo o sistema dela, que é o sistema que a folha toda dela tem contida. Agora, o que a alopatia faz? Ela vai pegar a folha e vai falar, não, eu quero essa substância aqui, ó, vou tirar aqui e você vai tomar essa. Vem o efeito colateral, porque o sistema, quando ela está fora do sistema, vai funcionar de uma maneira completamente diferente. E é exatamente disso que nós vamos falar, para que você tenha consciência, para que você possa discernir quando você tem acesso a alguma informação, daquilo que você quer, daquilo que é bom para você e realmente de qual é a origem daquilo que você está recebendo nesse momento. Que vai sofrer muitos desvios, né? Visão de outras pessoas ou que vão fazer uso de uma forma diferente que não vão levar ao objetivo original daquilo. Independente se isso está certo, certo ou errado não existe, tá, gente? Se isso faz bem, isso faz mal, se isso vai ter um efeito colateral que você não vai gostar ou que você vai gostar, tá? Então, é disso que nós vamos falar. Então, esse é o contexto histórico e na semana que vem a gente vai, então, aprofundar mais nessa questão para a gente realmente poder conhecer a folha como um todo e não só aquela substância que foi isolada, que é o que aconteceu aqui no Ocidente. E olha, se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com seus amigos, vão no meu canal também, visita lá, curte a página, curte o canal, curte as páginas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e deixe seus comentários. Se você já ouviu falar sobre isso e você tem alguma dúvida, ou se você tem algum parecer, manda para a gente poder enriquecer o programa da semana que vem, com o Wagner Dorin aqui, a gente vai estar nesse bate-papo, vai ser mais ou menos 1 hora do programa. E lembrando que quarta-feira, tá? Depois de amanhã, nós temos das 6h45 da manhã até às 7 horas, 15 minutos de prática de atenção plena, práticas introspectivas, para que vocês, aqui nesse programa, eu estou passando mais os conhecimentos, né? A parte mais de intelecto, e às quartas-feiras vocês já começarem a colocar esse intelecto em prática. Tá bom, gente? Que é assim que é o caminho do yoga. Eu recebo o conhecimento e eu coloco esse conhecimento em prática. Então, tenham uma semana maravilhosa. Fiquem bem, fiquem em paz.
Estejam felizes. Eu vejo vocês na semana que vem. Ou quarta-feira lá no meu Instagram, com a prática de atenção plena. Namastê!